Só peço a gentileza de sempre verificar se o telefone de você... Telefone não, né? O computador tá no mudo, para não atrapalhar os outros alunos. E também cuidado com a webcam, se deixar ligada, vocês vão aparecer lá no YouTube, tá? Às vezes tá comendo, fazendo alguma coisa, né? Então só cuidem com isso. E vou deixar minha câmera ligada para vocês me verem, que vocês devem estar morrendo de saudade. Ou não, mas eu acho que fica melhor do que só ouvir a voz. Então, Gabi, dá para ver os slides? Tá enxergando? Tô sim. Ok. Obrigada. Por nada. Oi, interromper. Tem alguns Pode. alunos que mandaram nome. A Gisele, a Cíntia, a Damares, a Dani, a Paola e a Débora. Elas não têm microfone. Tá. Aí eu te passo o nome por WhatsApp também. Beleza, combinado. Ótimo. Então, assistência de enfermagem no pós-operatório. Essa é a unidade 3, a sessão 3. Então, o que a gente vai ver hoje, né, para vocês terem uma ideia, o que vocês vão aprender na aula? Como que a gente avalia o paciente no período pós-operatório? As escalas que são utilizadas na sala de recuperação. Prof, tá dando eco. Oi? Tá dando eco aí, acho que alguém tá com o microfone ligado. Tá mesmo. Pronto, gente, ninguém liga o telefone, hein? O microfone, por favor. Senão atrapalha. Então, como que a gente avalia o paciente no pós-operatório? Quais são as escalas utilizadas, né, que já tem várias? As principais complicações que acontecem nesse momento e como que a gente deve cuidar desse paciente? Sobre catéter, sondas e drenos. E sobre a SAEP, que eu vou explicar para vocês o que é. Então, assim, o pós-operatório é aquele momento que o paciente saiu da sala de cirurgia. A partir do momento que ele saiu da sala de cirurgia, ele vai para a sala de recuperação anestésica, e lá nessa sala de recuperação tem um enfermeiro e alguns técnicos de enfermagem que vão prestar esse cuidado direto nesse momento. Lembrando que o paciente passou por um procedimento cirúrgico e por um procedimento anestésico. Então, quando a gente cuida do paciente, a gente tem que pensar que ele tomou anestesia e quais são os efeitos que podem ter, e que ele teve uma cirurgia e quais são os efeitos dessa cirurgia. Por que existe a sala de recuperação pós-anestésica? Porque as maiores complicações, né, digamos assim, acontecem nas primeiras horas depois da cirurgia. E conforme as horas vão passando do pós-operatório, é mais raro o paciente ter alguma complicação. Então, nessas 2 primeiras horas, acontecem as piores coisas. Para de respirar, o coração para de bater, tem uma hemorragia, o paciente apresenta uma hipotensão muito grave. Então, por isso que tem a sala de recuperação anestésica. Antigamente não existia essa sala e o paciente simplesmente ia para o quarto e ele passava mal no quarto, morria no quarto e ninguém via esse paciente, né? Porque não tinha uma assistência direta. Então, a sala de recuperação é como se fosse uma mini UTI, porque eu tenho profissional ali a cada minuto cuidando daquele paciente, tá? E eu indico, se um dia vocês forem fazer cirurgia no hospital que tenha sala de recuperação, porque isso, né, aumenta a sobrevida das pessoas e diminui o risco de ter uma complicação mais séria que não seja atendida. Então, o pós-operatório pode ser dividido em 3. E a gente vai falar hoje, principalmente do pós-operatório imediato, que é esse primeiro aqui, que assim que termina o procedimento, até 24 horas, tá? Do término do procedimento. Depois vem o pós-operatório mediato, que vai então de 24 horas até 7 dias, e depois o pós-operatório tardio, que é depois de 7 dias até ele receber alta pelo médico, né, daquela cirurgia que já está totalmente recuperado. Não é só a alta hospitalar, tá? Mas quando a gente fala de recuperação pós-anestésica, a gente fala do pós-operatório imediato, certo? Que são aquelas primeiras horinhas que o paciente fica ali com você. A sala de recuperação geralmente fica dentro do centro cirúrgico ou bem em frente, bem do lado. Então, o paciente vai estar no centro cirúrgico, mas a cirurgia já terminou e ele está apenas recuperando da anestesia. Então, os familiares ficam preocupados, né, achando que ainda está na mesa cirúrgica, ainda está aberto, mas nada disso, ele já está na recuperação. E eles ficam lá, pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até ele se recuperar e atingir um certo padrão de normalidade para ele poder ir para o quarto,
sem problemas. Os pacientes que fazem o pós-operatório na UTI, aí não precisa ficar na recuperação. Sai da sala operatória e já vai direto para a UTI, né? Até porque o cuidado vai ser o mesmo. Então, terminou a cirurgia, a gente recebe esse paciente na sala de recuperação. Quem que leva esse paciente para recuperação? É sempre uma pessoa da enfermagem, que pode ser o enfermeiro ou o circulante, que é técnico de enfermagem, mas a responsabilidade é do anestesiologista, porque ele precisa passar plantão de como foi a anestesia, como que os sinais vitais do paciente estiveram durante o procedimento. Então, a responsabilidade é do anestesista, junto com a equipe de enfermagem. O que não pode acontecer, que acontece, é a enfermagem transportar esse paciente da sala até a recuperação sem a presença do anestesista, tá? Então, isso não está certo. E, claro, sempre, né, com a maca com as grades elevadas para o paciente não ter uma queda. Aí tem que fazer a passagem de plantão, porque o enfermeiro que fica na recuperação anestésica, ele é específico da recuperação. Então, não é o mesmo enfermeiro que gerencia o centro cirúrgico, não é o mesmo enfermeiro que entra na sala pós-operatória, não. É o enfermeiro da recuperação que fica só nessa sala. Então, ele não sabe como foi a cirurgia, ele não conhece o paciente, não sabe que anestesia foi, e por isso tem que fazer uma passagem de plantão. É como se estivesse transferindo o paciente de um setor para o outro. Então, tem que falar tudo sobre aquele paciente. Se ele tem alguma doença, qual cirurgia que foi, o tipo de anestesia, se teve alguma intercorrência, se a pressão ficou baixa durante a cirurgia ou não. Então, tudo tem que ser avisado e passado para esse enfermeiro. E aí, o enfermeiro vai fazer a avaliação desse paciente que ele recebe. Então, como ele não conhece o paciente, ele vai avaliá-lo. Então, são 3 etapas dessa avaliação inicial que o enfermeiro tem que fazer. A primeira etapa é avaliar o ABC, que eu já vou falar o que é. Receber o plantão e fazer o registro dessas informações no prontuário, porque se a gente faz algo e não registra, é como se a gente não tivesse feito, e fazer uma avaliação inicial, que é o exame físico completo do paciente. Então, se vocês acharam que o exame físico só faz fora do centro cirúrgico, né, vocês estão enganados. Então, a avaliação ABC é para a gente verificar o que mais de importante que o paciente tem que apresentar quando ele chega para mim, que é, tá com as vias aéreas pérvias, que é o A, né? Então, tem que estar passando o ar aqui na traqueia, chegando no pulmão. Oferecer oxigênio para esse paciente, sempre, tá? Independente do tipo de anestesia. E colocar o oxímetro de pulso, né? Que vai verificar a porcentagem ali que o sangue está oxigenado. O B são a parte respiratória. Então, são como o paciente está respirando. E você faz uma ausculta para verificar os murmúrios vesiculares, que são os sons normais, né? Quando entra e sai o ar do pulmão. E o C é a parte cardíaca. Então, você coloca o monitor cardíaco, coloca os eletrodos, né? Para monitorar o ritmo cardíaco e a frequência cardíaca também. A verdade é, quando o paciente chega na sala de recuperação, a primeira coisa que a gente faz, coloca oxigênio no paciente e monitoriza ele, com pressão arterial, temperatura, oxímetro, porque daí você já vai ter, né, vários indicativos disso tudo que você tem que avaliar, né? Daí é só ver se ele está conseguindo respirar e fazer a ausculta pulmonar, certo? Então, essa é a primeira avaliação. Porque se o paciente chega lá e ele não está respirando, ele vai ter uma parada respiratória, então já precisa intervir. E depois, se o coração dele não está batendo, a gente também precisa intervir. Por isso que a gente faz essa avaliação rápida. Aí sim, recebe o plantão com todas as informações, tanto pré-operatórias, anestesia, perda de sangue, como que o paciente tá, onde que tá o curativo, se ele tá com dreno, tá com sonda. Então, tem que passar tudo daquele paciente, tipo, fazer como se fosse um raio-x nele. E depois que ele recebeu o plantão, o enfermeiro faz o exame físico da cabeça até nos pés, ou faz por sistemas. Tem que avaliar desde a pontinha do cabelo até no dedinho do pé. O paciente pode ter uma lesão que ainda não reconheceram, o paciente pode estar tendo uma hemorragia, e a gente precisa ver. Porque quando o paciente chega na recuperação, ele chega coberto com lençol, cobertor, e a gente não enxerga o corpo dele. Então, se a gente só monitorizar e ficar olhando o monitor, o paciente começa a perder sangue ali pelo curativo, ter uma hemorragia interna, e a gente nem percebe porque não viu o paciente como um todo. Então, precisa fazer essa avaliação bem feita, tá? Aí entra a verificação dos sinais vitais e a aplicação das escalas também, que eu vou apresentar para vocês. Então, a cada 15 minutos, a gente verifica todos os sinais vitais do paciente e além dos sinais vitais, né? Verifica o sangramento, verifica se a anestesia está passando, o nível de consciência. Então, a gente faz uma avaliação geral do paciente a cada 15 minutos. Isso na primeira hora que ele está na sala de recuperação. Passou uma hora,
Então, você está vendo, né, que os sinais vitais estão melhorando, entrando mais dentro da normalidade. Aí, na segunda hora, é a cada 30 minutos. E caso o paciente fique na recuperação mais de 2 horas, aí a cada 1 hora, certo? Então, o paciente chegou a cada 15 minutos na primeira hora. Segunda hora, 30 minutos. E a partir da terceira hora, é de hora em hora. Claro, gente, que isso é um padrão, mas vai depender de paciente para paciente. Se tiver um paciente que está com a pressão muito baixa, você não vai esperar 15 minutos para verificar. Então, precisa ver de 5 em 5, né? Ou até menos, tá? Mas esse é um padrão básico aplicado em todos. Aí nós temos uma escala que se chama escala de Aldrich-Krolik. Uma pessoa inventou essa escala para realmente avaliar se o paciente está apto para receber alta da sala de recuperação e ir para o setor de internação, ou se precisa permanecer na sala de recuperação. Então, existe uma pontuação que o paciente tem que atingir para que ele possa receber alta. Apesar de ser uma escala utilizada, assim, a nível mundial, né, então, em todos os países utiliza-se essa escala, não é só olhar para ela também, que atingiu 8 pontos, ok, pode receber alta. Pode ser que o paciente esteja apresentando alguma coisa que não está aqui nessa escala, que a gente também precisa ter um pouco de cuidado, tá? Mas a escala mede basicamente o quê? Como que está a atividade muscular do paciente? Então, se ele movimenta os 4 membros, né, os 2 braços e as 2 pernas, se ele movimenta só 2 membros, que acontece no caso de raquianestesia, né, que o paciente não vai conseguir mexer as pernas, ou se ele não mexe nenhum membro. E conforme isso, ele vai receber ponto, ou 2, ou 1, ou 0. Aí vai para a respiração. Se ele consegue respirar profundamente, tossir, se ele está com dispneia ou algum problema de respiração, ou se o paciente não respira, né? Se você chegar nessa parte, o paciente não respira, você larga a escala e vai atender o paciente, por favor. A parte da circulação, então é para ver se a pressão arterial está normal ou não. Aqui, essa parte eu acho um pouco confusa, no sentido assim, poderia ser um pouco mais fácil, né? Mas precisa fazer um cálculo. Então, se a PA tiver em 20% a mais ou 20% a menos do que estava no pré-operatório, o paciente está bem. Se tiver uma alteração de 20% até 49%, recebe um pontinho só. E se tiver alterado mais do que 50%, o paciente recebe 0. Então, a verdade é, a gente tem que olhar como estava a pressão do paciente no pré-operatório, isso vai estar no prontuário dele, e comparar, né, se está próximo ou se está muito distante da pressão que era no pré-operatório, tá? Aí tem que fazer cálculo. Alguém entrou aqui. Nossa, 32 alunos, gente. Só estão faltando 2. Olha que orgulho. Ok, passou a circulação, a consciência. Paciente lúcido orientado em tempo e em espaço, recebe 2 pontos. Se ele está bem sonolento e só acorda quando chama, recebe 1 ponto, se não responde, 0 pontos. E depois a saturação de oxigênio. O ideal é que esteja acima de 92% a saturação em ar ambiente, ele ganha 2 pontos. Se ele precisa de oxigênio para manter a saturação acima de 90%, ganha 1 ponto, ou aqui não está aparecendo. Mas se ele não consegue, né, manter essa saturação acima de 90%, mesmo com oxigênio, ele ganha 0 pontos. E na soma de toda essa pontuação, se tiver de 8 até 10, o paciente pode receber alta da sala de recuperação anestésica. Mas quais são as falhas, né, dessa escala? Ela não avalia a dor, por exemplo. Eu não posso mandar para o quarto um paciente que está com dor 9, que está com uma dor intensa, né? E aqui não avalia, tá? Um paciente que está com uma hemorragia, né? Está com sangramento no curativo, eu também não posso mandar ele para o quarto e a escala também não avalia. Então, por isso, assim, a escala é um indicativo, sim, porque ela avalia questões bem fundamentais, mas ela não é totalmente completa, tá? Então, por isso, né, a gente usa escala, usa monitor, usa tudo, mas olhar para o paciente e avaliar ele de forma correta é o que vai dar segurança para dar alta para ele. E quem que dá alta para o paciente da recuperação? É o enfermeiro, o anestesista e o técnico de enfermagem. Os 3 têm que assinar para falar, não, nós nos responsabilizamos que ele está apto a receber alta para ir para o quarto. Se o anestesista falar, pode dar alta, mas você é enfermeiro e fala, não vou dar alta porque esse paciente, né, ainda não está totalmente bom, né, estabilizado para ir para o quarto, você não assina e o paciente não tem alta, tá? Então, o enfermeiro, ele tem essa autonomia na sala de recuperação. Eu sou apaixonada por sala de recuperação anestésica, é muito, 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 muito gostoso trabalhar lá. Como a cada 15 minutos você tem que verificar sinais vitais de todos os pacientes, passa muito rápido. Então, se tem 10 pacientes, a hora que você terminou de ver de um, já está na hora de ver do outro.
Então, assim, o tempo passa voando e é muito gostoso trabalhar nessa sala. Eu gosto bastante. Alguns pacientes, eles não vão ficar internados depois da cirurgia, como é o caso de cirurgia ambulatorial, que é aquele paciente que vai operar e assim que termina a operação, ele já vai para o pronto-socorro e vai embora para casa, que são cirurgias mais simples. Então, nesses casos, existe uma escala também de Aldrich-Krolik, só que é para cirurgia ambulatorial. E essa, sim, é muito mais completa, tá? Eu não vou ficar lendo linha por linha, mas ela verifica a mesma atividade, que é a capacidade de mexer os 4 membros, como o paciente está respirando, a pressão arterial, né, por meio da circulação, nível de consciência e saturação. Até aqui é a mesma coisa. Mas o que tem a mais nessa escala ambulatorial? O curativo cirúrgico, se está sangrando ou se está limpo. Se o paciente está apresentando dor, porque eu não posso mandar ele para casa, né, se ele tiver com muita dor. Se ele consegue andar, se ele tem essa capacidade. Se ele conseguiu se alimentar e se ele conseguiu fazer xixi, tá? Conseguiu urinar. Então, depois que ele atingir todos esses quesitos, né, e tiver uma pontuação de 18 a 20 pontos, aí o paciente pode ir embora para casa dele, tá? Só que eu acho que essa escala deveria ser aplicada para o paciente também que fica internado. Se bem que comer, ele não vai comer no centro cirúrgico, né? Mas a questão urinária seria importante, o sangramento, a dor, né? Então, essa é a minha opinião. Né? E não só a minha, como de várias outras pessoas e estudos também que têm achado que essa escala já não é mais a melhor. Ok, então aquela escala se aplica para adultos e nós temos uma que se aplica para crianças, tá? Porque a gente não verifica pressão arterial de criança, por exemplo. Então, a de criança ela é um pouco mais simples, porque ela verifica as vias aéreas do paciente. A criança que está tossindo e chorando, a gente percebe que ela está com a via aérea boa, né? Se ela tosse, é que o ar está passando. E se ela chora, é porque o ar está passando também. Depois, a consciência, se o paciente está desperto e se ele responde aos estímulos verbais, né, quando você toca no paciente, e se ele está conseguindo se movimentar. Então, a escala da criança é um pouquinho mais simples, o que também não significa que não precisa prestar atenção na respiração, na circulação, frequência cardíaca, tudo isso também entra, tá? Mas nessa escala, não. E a pontuação máxima aqui são de 6 pontos, porque só tem esses 3 quesitinhos. E tem uma escala que é a escala de sedação de Ramsay. Ela é utilizada também na UTI, mas aqui no centro cirúrgico a gente também utiliza porque o paciente algumas vezes é sedado, né? Então, aqui é bem fácil essa escala porque ela vai de 1 a 6, sendo que 1 é o paciente que está bem desperto e o 6 é o paciente que está bem sedado. Isso vai depender de acordo com o grau, tipo, a quantidade de anestésico que recebeu e a resposta do paciente frente a esse anestésico. Tem pessoas que já fizeram bastante cirurgia ou que utilizam alguma droga em casa, ilícita ou não, que o corpo se acostuma. Então, quando for sedar esse paciente, ele não vai ficar tão sedado quanto aquela pessoa que nunca recebeu. Tá? Então, a gente consegue avaliar isso. Porque tem paciente que chega na sala de recuperação que está muito sedado, que ele não responde o que a gente pergunta, enquanto o outro já acorda. Então, se a gente não conseguir, né, avaliar alguns quesitos que o paciente está sedado, a gente usa essa escala de sedação. Tá? Então, ela vai ver, ó, ganhou escala 1, né? Se tiver ansioso ou agitado, o 2 tá cooperativo, orientado e tranquilo, esse é o mais esperado. O nível 3, o paciente está dormindo e tem uma resposta discreta quando a gente fala com ele ou toca. O 4 tá dormindo, mas tem uma resposta mínima quando a gente conversa com ele. O 5 não responde ao estímulo auditivo e tátil, apenas com a dor. E o 6 nem responde a dor. Então, esse é o mais sedado de todos. Tá? E na UTI também dá para aplicar essa escala. Tem a escala de coma de Glasgow, né, que ela é bem utilizada, mas a gente só consegue aplicar para o paciente que não está sedado. Aplicar uma escala de coma de Glasgow para o paciente sedado, você vai ter um resultado falso. Tá? Porque se ele está sedado, não significa que ele não está com nível de consciência bom, e sim porque ele está sedado. Né? Qualquer pessoa sedada às vezes não consegue abrir o olho sozinho, às vezes não consegue responder direito, nem ter movimento corporal, tá? Então, essa é a parte das escalas. Eu sei que são vários nomes difíceis e tudo mais. O que vocês precisam gravar? Essa primeira escala aqui, que é a mais importante. Escala de Aldrich-Krolik, tá modificada, porque ela foi melhorada. E o paciente tem que atingir pontuação de 8 a 10 para ter uma alta da sala de recuperação anestésica, certo? E avalia 5 parâmetros: atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio. Alguns
pacientes chegam na recuperação, aliás, a maioria, com catéter, drenos e sondas. E qual que é o cuidado que a gente tem que ter? O primeiro de todos é não tracionar, né? Não puxar para fora nenhum deles. Então tem que ter muito cuidado quando vai passar o paciente da maca para uma cama ou para outra maca, para a gente não tracionar esse dreno. Segundo sempre que for movimentar o paciente, precisar subir o dreno acima de onde ele está instalado, tem que fechar o dreno. Que nem nessa foto aqui, tá com sangue que tá indo aqui pro dreno, que é esse branquinho, tá? Se eu erguer esse dreno para cima, o sangue volta para dentro de onde ele estava. Isso é péssimo, tá? Então, sempre que for transportar um dreno, primeiro clampeia ele, fecha ele, aí sim você pode movimentar, certo? Então, o que é dreno? Então, dreno é como se fosse um tubo que é introduzido ali naquela cavidade que foi operada para poder sair líquido, sangue, pus, o que tiver lá dentro, certo? Porque se ele só fechasse e não colocasse dreno, né, a perna, digamos aqui, do paciente ia começar a inchar, se começasse a sangrar, ia fazer um hematoma horrível, depois ia ter que operar de novo. Então, coloca o dreno para sair todo esse líquido, né, esse material que não é interessante naquele local. Então, isso que é dreno. Catéter ou sonda, eles são introduzidos no organismo, ou para colocar algo dentro, ou para retirar. O catéter venoso, que é o abocate que funciona no paciente, a gente coloca na veia para receber o soro, para receber o medicamento e receber o sangue. É um tipo de catéter, tá? Nós temos as sondas para alimentação, sonda nasogástrica e a nasointeral. Então, a gente vai receber, o paciente recebe alimento por aquela sonda. Mas a sonda nasogástrica também serve para retirar algum conteúdo gástrico que o paciente possa estar. E também tem os catéteres urinários, que são as sondas vesicais, né, que servem para eliminar a urina. Então, para isso que usa. E sempre, a maioria dos pacientes cirúrgicos colocam sonda vesical, todos colocam um catéter venoso, né, para receber um soro. Uma grande maioria coloca dreno, tá? Eu já vou mostrar os tipos de drenos que existem. Então, assim, vocês vão pegar isso. Então, por isso que eu falo que é uma mini UTI, né? Porque os pacientes, eles ficam monitorizados, eles estão com bastante dreno, sonda, catéter, e a gente tem que tomar cuidado com todos eles. O catéter, o dreno mais utilizado é o dreno de Portovac, que é esse dreno aqui do ladinho. Ele parece uma sanfona, então a gente aperta ele e a gente não, né? O cirurgião vai apertar e colocar no local lá que foi operado. Aí nisso forma um vácuo e conforme vai saindo o líquido, né? Ou aumentando o ar, digamos assim, ele faz um vácuo e o líquido sai lá da perna ou de onde esteja e vai para dentro desse dreno, tá? Então é um sistema fechado que utiliza uma leve sucção, ou seja, um vácuo, né? Por isso que ele é sanfoninha. E ele é usado em cirurgia que vai ter um sangramento esperado no pós-operatório, tá? Principalmente cirurgia ortopédica, neurológica ou cirurgia oncológica. Mas o cirurgião, né, cada um tem uma técnica e utiliza para o que for necessário, tá? Então, essa partezinha que parece uma tomadinha aqui, fica lá dentro do corpo do paciente, por aqui que sai o sangue, tá? E essa parte aqui agora começa a ficar por fora. Todo o prolongamento e o dreno. Vamos ver quem tá entrando aqui, Gisele. Gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? O outro dreno é o dreno de Penrose. Ele parece uma borrachinha, um canudinho, só que ele é um pouquinho mais largo. Tem vários tamanhos e ele também coloca, né, fica uma parte dentro e outra parte fora. Principalmente cirurgia abdominal, que acaba utilizando, ou cirurgia ortopédica, né, para drenar ali o sítio cirúrgico. E ele fica no pós-operatório. Ele é bem comprido e conforme a gente vai fazendo o curativo, ó, aqui dá para ver melhor. Ele fica uma parte dentro, outra fora. É dado um pontinho para ele não sair sozinho, ou colocado um alfinete estéreo. E conforme vai fazendo o curativo, a gente vai tracionando cada dia um pouquinho desse dreno até ele sair. Né? E claro que a gente só tira ele todo, né, quando já saiu toda a secreção que tinha lá dentro do local que foi operado. Então é bem tranquilinho esse dreno. Um dia, se vocês se depararem com ele, né, lembrem que é um dreno de Penrose. Tem que ter cuidado para não puxar tudo sem necessidade. E sim tracionar só um pouquinho a cada curativo que for realizado. E geralmente vai estar com gás aqui por cima e micropor. Então, quando a gente olha de fora, a gente não vê aquele dreno igual o dreno de Portovac que eu mostrei antes. Não é um dreno grande. Ele é super pequenininho, ele é grande, mas ele fica só um pedacinho para fora. Então, ele vai estar escondido atrás da gás. Então, por isso, toma muito cuidado, né, na hora que for realizar um curativo que vocês não conhecem. E
observação importante é que o dreno... Pode perguntar. Mas se tá com ponto, como é que a gente vai puxar? Não entendi o que você falou. Fala de volta. O dreno tá com ponto, né? Que a senhora sim. falou que tá... Aí como que a gente vai puxar ele cada vez que for fazer o curativo? Tá, então é assim. Claro que vai depender do tipo de cirurgia e das orientações também. Quando você trabalha num lugar, você já sabe como que o médico gosta que faça curativo, em quanto tempo tem que tracionar o dreno ou não. Se ele tá dado ponto aqui, aí não é para tracionar, certo? Ou então o médico vai comunicar, ó, daqui 3 dias pode retirar o ponto e começar a tracionar. Mas daí tem que trocar pelo alfinete, tá? Ou então, se for outro médico, fala assim, não, o dia que for tirar o ponto, já pode retirar o dreno todo. Então, isso vai depender de procedimento, de médico, de técnica, tá? Sim, entendi. Vai depender. Mas, assim, por que a gente, né, pelo menos é que a gente aprende, sempre dar uma tracionada para o dreno não ficar grudado sempre no mesmo lugar, porque senão, às vezes, pode coagular um sangue ali e parar de drenar, sabe? Então, se a gente dá uma puxadinha, a gente tá retirando ele daquele lugar que ele já estava fixadinho, digamos assim, e ele consegue drenar melhor, né? E a gente espera que conforme os dias vão passando, vai diminuindo a quantidade de secreção, de pus que tá saindo, né? Então, por isso a gente vai puxando até que a gente consiga retirar. Mas já vi, por exemplo, uma criança tava com uma infecção no rosto, uma celulite, e eles colocaram um dreno. E daí o médico falou, quando for fazer o curativo, tira o dreno todo, né? Daí a gente puxava, nunca acabava de sair aquele dreno, gente, porque ele é bem grande, bem compridinho. Eu achei que era só um pedacinho que tava lá dentro ainda, na hora que eu vi, nossa, saiu um negócio inteiro. Falei, por isso que tava inchado o rosto do paciente, né? Mas por isso que vai depender muito do local e do tipo de procedimento, tá? Mas só não se assustem, né, quando se depararem com um dreno desse. Limpa normalmente, faz curativo de forma estéril, né? Nunca esquece que não pode contaminar esse lugar de jeito nenhum, porque o curativo cirúrgico é o curativo mais limpo que tem, né? Porque a cirurgia foi feita tudo com técnica estéril, então não pode contaminar na hora de fazer o curativo. E o dreno nunca pode estar no mesmo lugar da incisão cirúrgica. Então, se meu corte foi na barriga, bem no meio, o dreno não pode ser colocado naquele corte. Ele tem que ser colocado sempre numa contra-incisão. Tem que fazer uma nova incisão para colocar o dreno. Porque se der algum probleminha, né, ali naqueles pontos e o dreno tá lá, então não é o melhor lugar para o dreno ficar, tá bom? Então ele sempre tem que estar num lugar diferente, mas claro que bem próximo, né? Mais para frente tem imagem que eu posso explicar melhor. Ó, aqui tá falando, para evitar o depósito de fibrina, né, e que ele fique obstruindo, né, o lúmen do dreno, ele deve ser mobilizado a cada 12 horas, certo? E realizar o curativo e cobrir com gás estéril. E daí, para isso, no curativo, você vai precisar de uma tesoura estéril, tá bom? Não pode cortar com aquela tesourinha de bolso que a gente tem, que é toda contaminada, nem que passe álcool. Porque o álcool só faz desinfecção, ele não esteriliza. O próximo, dreno de tórax. Esse daqui é um dreno bem grandão, não tem nem como não ver, tá? Que ele fica, né, bem grande para fora do paciente. E a parte aqui, uma parte de dentro do dreno, fica dentro do tórax do paciente. Mas não é dentro lá do pulmão onde o paciente respira, tá? Vai ficar nas pleuras ou no mediastino. O que é a pleura? É o revestimento do pulmão. Então, ou fica ali que tem 2 pleuras que revestem o pulmão, ou fica ali no meio, ou no mediastino, que é em volta, né, na parte de fora, é o local onde o pulmão está localizado. Por que coloca dreno de tórax? Às vezes o paciente fez uma cirurgia, né, ou cardíaca, ou do tórax, e daí vai acumular um pouco de sangue, de secreção ao redor, precisa colocar um dreno para sair, né? A gente não pode deixar inchar o tórax, senão o paciente não consegue respirar. Então, por isso, põe o dreno. Ou em caso de um paciente que teve um acidente, levou um tiro, uma facada, e tem um sangramento ali no pulmão e também precisa fazer essa drenagem, certo? Mas no centro cirúrgico é mais cirurgia cardíaca e torácica. Paciente de cirurgia cardíaca sai com 2 drenos de tórax, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, fora várias outras coisas. Bom, aqui tá, né, um dreno de tórax colocado no centro cirúrgico, então é um cano bem grosso, um tubo bem grosso, que é cheio de furinho lá dentro, para esse sangue conseguir passar pelo tubo, tá? E ele é dado ponto para não tracionar, porque o maior perigo aqui
entrar ar para dentro do pulmão que não deve, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e por isso que ele é amarradinho aqui, né, com fio mesmo cirúrgico, para ele não sair do lugar. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes no movimento mais bruto que a gente faça, pode se soltar e acabar entrando ar para dentro do paciente. Aqui é um exemplo de um curativo, né? Então, aqui na parte de cima foi o corte, a incisão cirúrgica, então foi uma cirurgia torácica, e o dreno não pode estar no mesmo local da incisão cirúrgica, então ele está um pouquinho mais para baixo, tá? E tem vários tipos de fazer curativo de dreno, tá? Aqui é só um deles, mas dá para cortar gás, colocar ao redor, colocar gás embaixo, gás em cima. O importante é o curativo ficar bem protegido, não contaminar, né, esse dreno, essa parte aqui onde está a pele do paciente, e depois cobrir com micropor, né? Dessa forma que tá, também não pode ficar, só com uma fita crepe aqui, tá? Porque o restante está exposto, então tem que cobrir tudo. Cuidados totalmente, né, com os drenos e sondas, a gente vai ter, né, provavelmente quando tiver em alta complexidade, UTI, mas aqui é só para vocês conhecerem os tipos de dreno que tem e o local que eles estão localizados, né, para a gente tomar cuidado para não puxar sem querer. Esse último dreno é o menos utilizado, eu particularmente não vi, mas se chama dreno de Kerr, ou dreno em formato de T, né, porque parece um Tzinho aqui. E ele é utilizado para colocar lá nas vias biliares, tá? Perto do fígado. Então fica bem certinho, né, essa parte do T lá dentro, e essa parte comprida fica para fora do corpo, tá? Também com a mesma função, ou de drenar, ou simplesmente para conseguir modelar essas vias biliares. Tá, então, por exemplo, aqui no colédoto, tá, que tá abaixo do fígado, uma partezinha do T fica aqui e a outra partezinha do T fica para fora do corpo. Na verdade, é para cá, tá? Sobre catéter venoso, a gente já falou, né, que tem que ser um catéter pelo menos acima de 20, então 20, 18, 16 ou 14, porque esse catéter vai servir no centro cirúrgico para receber soro anestésico e para receber também sangue, caso o paciente tenha uma hemorragia ou precise mesmo. Tá? Então, a veia tem que estar muito boa. Às vezes, vocês vão no estágio e falam assim, é só funcionar uma veia. Mas sempre tem que pensar qual é a finalidade daquela veia, né? Não é só uma veia. Ela vai receber um anestésico, vai receber um medicamento, um soro, um sangue. Então, vocês têm que tomar cuidado para escolher a melhor veia e também tentar colocar o abocate de maior calibre. 22 e 24 só para criança, tá? No centro cirúrgico. Esse catéter aqui, ele é periférico por quê? Porque fica na periferia, fica no braço, né? Às vezes no pé, mas ele é periférico. Então, essa veinha, ela é funcionada, a gente sabe que é bem pequenininho, e é ali que ele fica. Tem também o acesso venoso central. O que significa isso? Que é um catéter maior, né? Então, ele é muito maior do que o abocate. Quanto o abocate pequenininho assim, o central já é bem grande, porque ele é colocado ou pela jugular, tá? Ou pela veia subclávia, que fica aqui embaixo da clavícula, por isso que é subclávia. Quem coloca é somente profissional médico, né? Tem que estar tudo estéreo, colocar campo cirúrgico para passar o acesso venoso central, e a diferença é que ele chega lá na veia cava, quase no coração. Por que serve o acesso venoso central? Tem paciente que a gente não consegue mais funcionar a veia periférica, muito idoso, muito desidratado, tenta funcionar a veia em tudo quanto é lugar, perde a veia, então daí precisa passar um acesso venoso central, tá? Porque daí os vasos são bem mais calibrosos, né? As veias são bem maiores, e chega lá na entradinha do coração. Outras indicações, quando o paciente recebe muito medicamento. Se receber muito medicamento por uma veia só, a veia não aguenta, e pode... Como que eu posso falar? As drogas são irritantes para a veia, sabe? Então, a veia é bem fininha, fica recebendo medicamento toda hora, chega uma hora que acaba lesionando essa veia. Então, para evitar isso, o paciente que recebe muito medicamento precisa de um acesso venoso central, que a veia é maior, então já vai chegar lá bem pertinho do coração, lá a veia é bem grossa e o fluxo de sangue é bem intenso, então não vai fazer mal para a veia, né? Que no caso é a jugular. A jugular não, a veia cava, tá? Então, assim, acesso venoso central não chega no coração, ela fica na veia cava. Se esse catéter entrar lá dentro do coração, o paciente começa a ter arritmia cardíaca, tá? Porque imagina, tendo um objeto estranho dentro do coração, o coração vai dar um tilt. Então, tem que ficar um pouquinho antes. Mas o enfermeiro não passa, só o médico. E tem um outro catéter que se chama catéter central de inserção periférica.
Então, se é um catéter central, ele chega na veia cava. Inserção periférica, ele é colocado pela periferia. Então, diferente do acesso central que passa pela jugular ou subclávia, ou também, né, pode ser pela região inguinal, aqui a gente pode colocar pelo braço do paciente, né? E o enfermeiro pode colocar esse tipo de catéter, que a gente chama de PIC, né? Que são as iniciais do catéter central de inserção periférica. Para colocar, tem que fazer um curso, o enfermeiro vai lá e faz um curso, né, de 2 dias, geralmente sábado e domingo, e ele fica capacitado, então, para colocar o PIC por 2 anos. Depois disso, ele não está mais qualificado. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz o curso de PIC, é super legal, a gente treina nos bonecos, assim, a gente aprende muita coisa interessante, mas daí venceu depois de 2 anos e eu nunca passei um PIC. Então, na realidade do centro cirúrgico, a gente não utiliza PIC, né? Porque se precisar passar um central, o anestesista passa, o cirurgião passa e fica tudo certo. Mas onde que utiliza muito o PIC? Em neonatal, né? Pediatria e também setor de internação, né? Então, o PIC ela é uma opção boa. Para aquele paciente que tem uma veia periférica boa, um jovem, uma pessoa bem hidratada, mas que precisa receber um monte de medicamento ou medicamentos bem irritantes para a veia. Então, aí sim coloca, né? Ó, nessa primeira imagem mostra aqui, entrando no braço e indo lá para a veia cava, que é a veia que quase chega no coração, certo? E o PIC, ele é diferente, né, de um catéter normal, ele é bem longo, bem mais longo do que o catéter central, né, desse daqui, ó, pode ver que esse daqui é médio, e o PIC, ele é bem comprido, porque imagina, ele tem que passar o braço inteiro e chegar no coração, tá? E também a extremidade dele, ele vai ser diferente, ó, pode ser de 2 vias, 3 vias, assim como o catéter central, esse daqui, ó, é de duplo lumen, que a gente chama, né, porque tem 2 lumens, 1 e 2. Pode ser de 3 lumens, 1 lumen só. Então, quando falar assim, o paciente está com catéter duplo lumen, o que significa? Que tem 2 entradinhas e continua sendo dividido no meio, lá dentro, tá? E aqui também sai dividido, certo? Tem 2 lumens dentro de um só. Isso é bom para quê? Para você colocar num lumen você põe o sangue, por exemplo, no outro lumen você coloca o medicamento. Para eles não misturarem, sabe? Ou 2 medicamentos que não podem se misturar, então a gente coloca separado também. Os cuidados com esses catéteres, eles são bem parecidos, apesar de, quando o paciente está com catéter periférico, geralmente não se troca o curativo, às vezes molha no banho, depois não troca, e assim, tá errado. Por quê? O curativo periférico, gente, o catéter periférico, a punção venosa, é uma porta de entrada para dar uma infecção. Então, tem que ser tratado também de forma estéril. O certo era a gente pegar a pinça de curativo, gás estéril e limpar de forma estéril, colocar outro material estéril em cima, né? E não é o que acontece. Geralmente tira gás e põe outra gás com a mão mesmo, com a luva sem ser estéril e pronto. Uma solução que tem para isso é esse tipo de curativo aqui, que vem estéril já. E ele é excelente porque ele tem essa parte filme que dá para enxergar a inserção do catéter. Então, se o paciente começar a ter uma infecção no local, a gente consegue enxergar porque esse curativo não está totalmente tampado, né? Então, está tampado sim, tá? Mas tem essa parte plástica que dá para enxergar. Então, esse curativo seria o mais ideal. Aqui, o curativo do acesso central tem que tomar mais cuidado ainda, né? Pensando que é uma porta de entrada que está indo lá para o coração. Então, se entrar um bichinho aqui, nossa, o paciente pega uma infecção e morre de sepse, infecção generalizada. Então, quando for fazer o curativo, tem que fazer com toda a técnica estéreo, com pinça, curativo estéreo, não pode contaminar. Sempre a gente começa bem pelo local da inserção e depois limpa ao redor e não volta mais ali na porta de entrada. Seca. O certo é passar uma clorexidina, tá? Ou um álcool 70%, né? Para conseguir fazer uma desinfecção dessa pele e colocar o curativo. E aqui também é a mesma coisa, também uma porta de entrada, também tá levando direto para o coração. Então tem que tomar cuidado. Em relação à sonda nasogástrica e nasointeral, né? Vocês já conheceram as duas, aprenderam como é que faz a técnica, né? Mas tem que tomar cuidado para não tracionar essa sonda. E também para prestar atenção se a sonda está aberta, se a sonda está fechada. No centro cirúrgico, o paciente não vai receber dieta, tá? Isso é fato. Lá não tem dieta para administrar para o paciente. Então, tem que só verificar se a sonda está fechada ou se for para drenar secreção gástrica, tem que manter a sonda aberta. Às vezes o paciente lá está cheio de secreção no estômago, precisa drenar e a gente deixa fechada. O que acontece? Vai subir pelo estômago
e vai descer para o pulmão. O paciente vai broncoaspirar justamente porque a sonda está fechada. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ver. Se o soro está pingando, se a sonda vesical está aberta, né? Se o dreno está funcionando da forma correta, tem que se atentar a tudo isso. E os catéteres urinários, né? Que são as sondas vesicais. Tem a sonda vesical de alívio, que é mais utilizada no centro cirúrgico na recuperação, porque os agentes anestésicos, eles causam, né, essa retenção urinária no paciente. Então, passa uma sonda de alívio e pronto. E a sonda vesical de demora, né, que é a sonda Fowler, que quando precisa medir a quantidade que está saindo de urina, precisa fazer o balanço hídrico do paciente, aí a gente utiliza a vesical. Mas, quando o paciente já precisa da vesical, é passado lá dentro da sala cirúrgica, né? O enfermeiro tem que passar, né? Os técnicos não podem mais, infelizmente, né? Então, se você é enfermeiro de centro cirúrgico, eles vão te chamar toda hora, né? Nossa, quando eu trabalhava, me chamava só para isso. Chefe, vem aqui passar uma sonda, vem aqui passar sonda. E eu ficava em todas as salas indo para passar sonda. Né? Então, é uma função do enfermeiro, mas às vezes o cirurgião passa, às vezes até o anestesista está lá falando, deixa que eu passo. Né? Então, esses profissionais que podem passar. Mas como é passada na sala de cirurgia, quando chega na recuperação, o paciente que está para ficar de sonda vesical, ele já estará com a sonda, tá? E daí a gente só cuida para não tracionar, faz a medição correta, verifica como que está o aspecto dessa urina, se está tendo alguma dificuldade ou não, e deixa aberta, né? O que acontece muito vai transportar o paciente, põe a sonda em cima, né? Fecha, aí chega na recuperação anestésica, abaixa a sonda e não abre, né? Então não adianta, a hora que você vai ver, a barriga do paciente lá está enorme, porque não está drenando a urina. E os cuidados com a incisão cirúrgica. Então, incisão cirúrgica, para quem não sabe, é o local do corte, e a gente também chama de sítio cirúrgico, né? Que é o local ali que foi operado. E o que pode acontecer? Pode acontecer a infecção desse local cirúrgico, né? Então, por isso, o enfermeiro tem que avaliar essa incisão cirúrgica para ver se ela está seca ou se está sangrando. Significa que eu vou abrir o curativo e ficar olhando? Não, a gente olha por fora e verifica se está com sangue. Curativo com sangue é curativo molhado. Curativo molhado é curativo contaminado. Aí eu preciso trocar. Então, na sala de recuperação, eu tenho que ter vários kits de curativos, muitos soros e gases, para fazer o curativo novamente, tá? Agora, se tá sequinho, ok. Aí, quem que vai verificar o aspecto da ferida? A enfermeira lá do setor, que vai fazer o curativo dali 24 ou 48 horas, né? Aí sim tem que analisar como que tá essa ferida. Se você, assim, na recuperação anestésica, vai ser difícil o paciente já apresentar sinal de infecção cirúrgica. Geralmente, essa infecção demora até 30 dias para aparecer, né? Mas só para vocês saberem, quais são os sinais que uma ferida está infectada? Primeiro, essa borda vai começar a ficar vermelha, vai ficar inchada, vai começar a sair secreção purulenta ou começar a sair sangue. A borda fica mais enrijecida, mais dura, porque está inchada. Vai ter dor no local e o local vai ficar quente. Tá? Então, esses são os sinais de infecção de uma ferida cirúrgica. Então, quando a gente olha uma ferida cirúrgica que não tá quente, não tá vermelha, não tá com secreção, você fala, nossa, graças a Deus, então está cicatrizando corretamente, tá? E no começo, é normal sair sangue da ferida, porque ainda não tá totalmente fechada. É normal sair um pouco de secreção amarelada, às vezes pode acontecer. Né? Agora, se estiver apresentando esses sinais, juntamente com uma secreção purulenta, daí já não tá normal. Tá? Daí precisa entrar em contato com o médico, procurar enfermeiro, para fazer uma avaliação melhor. E se tiver com infecção do sítio cirúrgico, vai ser passado um antibiótico, um tratamento. Em alguns casos, precisa até operar novamente, tá? Gente, alguma dúvida até agora sobre isso? Sobre a infecção do sítio cirúrgico, os cuidados, sondas, deu para entender? Vocês estão aí? Sim. Posso fazer perguntas? Sim. Sim? Só não pergunta para mim. Só cuidado com as perguntinhas, viu? Por quê? Cuidado. Tô aqui batendo um rangue, prestando atenção, então cuidado. Tá bom, pode comer, não tem problema. Tá bom. Só tem que estar Tô ligado. terminando minha feijoada agora. Nossa, que delícia. Pena que eu não posso comer, né? Então vamos para frente, gente. No final eu faço pergunta. Agora eu vou entrar nos principais desconfortos e complicações que podem acontecer na sala de recuperação anestésica. Existem vários outros problemas e complicações que podem acontecer no pós-operatório, quando o paciente já está em casa, mas aqui eu vou focar na sala de recuperação, tá? E quais os cuidados que a gente tem que ter na sala de recuperação
para cada desconforto desse. Então, só para dar uma dica para vocês, as perguntas do final estão relacionadas com essa parte, tá? De desconforto e cuidado de enfermagem. Então, só para vocês prestarem mais atenção. Um sinal super clássico de um paciente que acabou de sair da cirurgia é sono. Então, o paciente estará sonolento, né, por causa dos agentes anestésicos que ainda ficam no corpo. Para um medicamento ele ser totalmente metabolizado, excretado pelo corpo, levam horas. Então, o paciente não sai da cirurgia, fica acordado para sempre. Ele acorda, conversa e volta a dormir. Acorda, conversa e volta a dormir. Então, a sonolência é bem comum, mas ela é comum até um certo ponto, tá? Se o paciente chegou na sala de recuperação, já faz 1 hora, 2 horas que você chama, o paciente não acorda, não acorda, não acorda, já tem que tomar um pouco de cuidado e avaliar bem o nível de consciência dele. Mas, geralmente, o paciente, eu toco nele, chamo, falo, ó, seu Márcio, ele vai abrir o olho, ele responde, nem que esteja um pouco sonolento, mas ele geralmente tem uma resposta. O que pode acontecer de grave nesse caso? Paciente obeso, que tem mais gordura, acaba acumulando os anestésicos na gordura. E essa gordura vai liberando os anestésicos de uma forma muito lenta. Então, todo aquele anestésico que ele recebeu lá na sala de cirurgia vai continuar fazendo efeito por muitas horas depois da cirurgia, tá? Porque a gordurinha vai soltando aos poucos. É como se a gordurinha fosse anestesiando o paciente novamente, né? Então, sempre tomar cuidado com o paciente obeso, que ele vai ter mais sonolência do que os outros. O que eu faço? Avalio o nível de consciência. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e pupila desse paciente, tá? É isso que faz. Deixa o paciente dormir, não tem problema ele dormir, né? Mas é importante a gente ficar avaliando. E se caso o paciente, né, demorou 3, 4 horas, ele não responde, não acorda, a gente chama o médico para fazer uma avaliação mais especializada. Outra coisa que eu tô sentindo agora, inclusive, de tanto falar, é a questão da sede. Então, muito paciente, né, grande maioria, acho que, se eu não me engano, mais de 80% dos pacientes sentem sede no pós-operatório. Por quê? Ficaram 8 horas sem beber água antes da cirurgia. Durante a cirurgia perde muito líquido, durante a cirurgia perde muita água, perde sangue. E também algumas drogas anestésicas, elas acabam diminuindo essa quantidade de secreção que a gente tem, né? E deixa a boca mais seca, o olho mais seco, tudo mais seco. A atropina é um deles, por exemplo, né, que vai ressecar essa mucosa oral. Apesar de ser só um desconforto, não é um problema que vai gerar uma coisa muito grave no paciente, mas é um desconforto muito chato para quem passa por ele, né? Então, ele acaba acontecendo por algum desequilíbrio que acontece no corpo. Então, a primeira coisa que eu faço, o paciente pede água, ele vai falar assim, ah, moça, eu tô com sede, me dá um copo de água? A gente não vai poder dar um copo de água, porque tem risco do paciente broncoaspirar. Ele acabou de voltar de uma anestesia, ele pode estar um pouco confuso, ele pode não estar com todos os reflexos de tosse ainda funcionantes. Então, para eu dar um pouco de água ou um picolé de gelo, eu preciso avaliar esse paciente. Primeira coisa, avaliar se o nível de consciência está ok. O paciente é orientado em tempo e em espaço, sabe onde ele está, sabe que cirurgia que ele fez, já é um bom começo. Depois você pede para o paciente engolir e tossir. Então, você precisa ver que ele faz um movimento com o pescoço de deglutição, e você pede para ele tossir para ver se ele está com reflexo de tosse. Porque se ele se afogar, ele precisa tossir, tá? Se ele não tossir, vai fazer uma broncoaspiração. Ele não pode estar com nem náusea nem vômito, né? Porque se colocar um pouquinho de água ali na boca dele, se ele já está enjoado, ele pode vomitar. E eleva a cabeça do paciente para que ele tome essa água sem risco de broncoaspirar, certo? O que a gente não gosta que faça com esse paciente? Dá aquela aguinha destilada, tá, que vem para preparar medicamento, abre e dá para o paciente. A temperatura ambiente super quente, horrível, né? Então, pega uma aguinha gelada, né? Tem que ser ali uns 20 ml, 30 ml de água e dá para o paciente tomar, geladinha, tá? E tem alguns hospitais, alguns estudos que utilizam o picolé de gelo. Então, eles fabricam, né, esse gelinho lá no centro cirúrgico, com palitinho de sorvete, tem a quantidade certa de ml e tudo mais, e você vai oferecendo para o paciente de tempo em tempo. Então, a cada 15 minutos, você oferece um picolé de gelo para ele ir saciando a sede. O que acontece com esse picolé, ele é bem melhor do que a água, né? Tem estudo que já comprova isso. Porque, além de o paciente receber o líquido, o picolé, ele estimula alguns baroreceptores que falam que são receptores de pressão que tem na boca, e esses receptores, eles entendem que você está bebendo uma quantidade de água maior, digamos assim, e envia mensagem para o cérebro de que você está saciado. Então, tem um estudo, o pessoal de Londrina, né, ali da UEL estuda, né, sobre a sede, e eles já comprovaram isso,
né? Que às vezes 3 picolés, 4 já é o suficiente para o paciente não sentir sede. Não pela quantidade de água que bebeu, e sim pela sensação, né? Tanto do gelado térmico, quanto da pressão que o gelinho faz na nossa boca, tá? E eles também estão experimentando, já experimentaram, quer dizer, o gelinho misturado com menta, né? Tipo um mentol, assim, que é mais refrescante ainda. Então, super legal, super indico, mas tem que tomar cuidado, existe todo um protocolo que tem que seguir, então avaliar certinho o paciente para a gente não ter problema, tá? E eles falam assim que até uma certa quantidade de ml o paciente pode engolir que não vai nem chegar no estômago, né? Que vai absorver aqui pela boca, né? Pelo esôfago, acaba nem chegando no estômago para causar assim um problema tão grande. Mas existe um preconceito muito grande com isso dentro do centro cirúrgico. Anestesistas não gostam, cirurgiões não gostam que dê água para o paciente, porque assim, nossa, nunca se deu, então vamos manter assim. Só que a gente tem que procurar sempre mudar isso, né? Se dá para fazer melhor, atender uma necessidade do paciente, a gente tem que pensar nisso e agir sobre isso também. Ok. Outra coisa que acontece muito é a dor, né? Todo paciente que faz cirurgia, obviamente, vai ter dor no pós-operatório, né? No começo, mas o certo depois não sentir mais essa dor. Porque você tá cortando pele, tá cortando tecido, tá cortando músculo, então tudo isso dói. E no momento da anestesia, a gente recebe droga que é 100 vezes, 1000 vezes mais potente que a morfina. Então, por isso que mexe em tudo, o paciente não sente. Mas depois que a anestesia passa, o paciente vai sentir essa dor. E é uma dor aguda, porque é uma dor momentânea, por causa de uma cirurgia que foi feita. E a dor, ela começa, né, na parte periférica, ativa o sistema nervoso periférico. Então, se eu faço uma cirurgia no braço, a dor começa ali no braço, e daí, pela corrente nervosa, né, pelo sistema nervoso, quer dizer, manda estimular para o sistema nervoso central, lá para o cérebro. Aí, seu cérebro percebe que você está com dor. E o nosso corpo tem várias alterações quando a gente sente dor. Por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que passa no nosso coração. O paciente precisa de mais oxigênio, a pressão fica mais alta, a frequência respiratória fica mais alta. O paciente pode ter retenção hídrica, elevar a glicose no sangue. Então, tem várias alterações de coagulação, resposta imune, né? O paciente pode ter náusea e vômito de tanta dor, retenção urinária, arritmia, pneumonia, e também ele vai não conseguir se movimentar nem andar tão bem por causa dessa dor. O que muitas pessoas fazem é não avaliar essa dor de forma correta, ou então não valorizar a dor do paciente. Sempre quando o paciente está relatando dor, não importa se é uma dor leve, moderada ou intensa, essa dor precisa ser tratada, tá? Precisa ser tratada com medicamento, se necessário, e tem algumas medidas não medicamentosas também. Mas assim, sala de recuperação anestésica, o paciente falou, estou com dor, precisamos tomar atitude. Ai, não tem nenhum medicamento prescrito. Você vai lá no anestesista que anestesiou e fala, o paciente está sentindo dor, que provavelmente eles vão prescrever alguma droga para dar para o paciente, tá? Alguns centros cirúrgicos falam assim, ai, já vai para o quarto, daí lá no quarto eles medicam. Só que o certo é, se tem medicamento, o paciente não precisa ficar passando dor, considerando esse monte de alteração que vai acontecer no corpo do paciente por causa disso. E só lembrando que a dor ela é bem subjetiva, ela depende de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais sensibilidade à dor do que outras, então uma dor nunca vai ser igual a outra. Então, se o paciente falou que está com dor, você acredite ou não, faça a dor do paciente passar, tá bom? Se coloca no lugar dele e pensa que poderia ser você. E como que a gente avalia a dor? A forma mais fácil e precisa ser utilizada é a escala numérica de dor, de 0 a 10. Então, todos os pacientes adultos, né? Eles conseguem falar, dar uma nota para dor. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua dor? Então, a gente explica, ó, 0 é dor nenhuma e 10 é uma dor muito insuportável, a pior dor que você já sentiu ou que você imagina. Qual que é a nota que você dá para essa dor? E ele vai falar, 2, 3, 7, 9. E dependendo do número que falar, é uma intensidade de dor e o tratamento vai ser diferente. Por isso é muito importante aplicar essa escala de dor. Além de 0 a 10, quando é para criança, existe uma escala de faces, né? Que a gente mostra para a criança e ela aponta para a gente qual face ela se identifica de tanta dor que ela está sentindo. E tem também uma escala de dor que é para recém-nascido, que a gente verifica expressão facial, movimento do corpo, se a criança está chorando, né? Então, assim, tem como avaliar dor, por mais que ela seja subjetiva. Perguntou a dor do paciente, tem que saber onde que está doendo, né? Pede para ele mostrar com a mão, né? Barriga, no pé, no braço. Às vezes ele operou a perna, mas tá com uma dor no braço, por causa do posicionamento cirúrgico, tá? Então, nunca
Imaginem onde pode ser a dor do paciente. Pergunta, ó, me mostra onde que está doendo. A intensidade é isso que eu falei para vocês, de 0 a 10 o quanto dói. Irradiação é se a dor começa num lugar e irradia para outra, tá? Eu tô com uma dor na coluna, mas está irradiando para o nervo ciático da perna direita. A qualidade da dor é a característica da dor. Então, me explica como que é essa dor. É uma queimação, é uma pontada, uma fisgada, uma pressão. Quando que começou a dor, né? No pós-operatório, né? Provavelmente começou depois da cirurgia, né? Mas pode perguntar. O que ajuda a melhorar essa dor e o que aumenta? Então, ficar movimentando o paciente vai piorar a dor dele. Ficar num lugar muito barulhento pode piorar a dor dele, mas pergunta, tá? E como que a dor vai evoluindo depois que você coloca o medicamento, que você faz alguma ação, se essa dor melhora ou se ela piora. Então, avaliar a dor não é assim, tá com dor? Tô. Dá o medicamento que tá prescrito. Se o paciente tá com dor 9, não adianta dar dipirona, entende? Dipirona, assim, é para uma dor de cabeça leve. Não vai passar uma dor de intensidade bem alta. E aqui, só para mostrar para vocês, né, por mais que eu sei que não é a gente que prescreve esse tratamento, mas o enfermeiro ele tem que saber dos medicamentos para poder conversar com o anestesista, com o médico, né, para talvez mudar, né, até o medicamento que está sendo prescrito. Então, quando a dor é leve, né, a dor 1, 2 e 3, simplesmente um analgésico igual dipirona e paracetamol resolvem, ou juntamente, quer dizer, né, com anti-inflamatório, pode ser um diclofenaco, um ibuprofeno. Se a dor já é moderada, já vai para o 4, 5, 6, já tem que dar opioides fracos, né? Que inclui o quê? Uma codeína ou tramadol, junto também com anti-inflamatório. E se a dor é intensa, for 8, 9, 10, aí precisa dar opioide potente, né? Que é, por exemplo, a morfina, o fentanil, que é 100 vezes mais potente que a morfina, e tem outros medicamentos também. E aqui pode utilizar também o anti-inflamatório e alguns adjuvantes nesse processo, como um ansiolítico para reduzir a ansiedade, um benzodiazepínico para acalmar o paciente, né? Porque está com muita dor, então é importante manter também essa parte emocional, digamos assim, controlada. E além disso, pode ser feita uma analgesia regional, que é uma anestesia, né, naquela região que está doendo, se a dor estiver insuportável. E tem o PCA, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, que é a analgesia controlada pelo paciente. Então, assim, é como se fosse uma bomba de infusão. Então, já fica o medicamento ali preparado no soro, nessa bomba, e o paciente fica com o controle na mão. E toda vez que o paciente sentir dor, ele aperta o botãozinho e ele recebe o medicamento na hora, né? Então, ele não precisa chamar o enfermeiro, falar que tá com dor, aí o enfermeiro vai lá, fala com o médico, prepara o medicamento e volta. Não, na hora o paciente já recebe uma certa quantidade de analgésico. Pode ser direto na veia, mas na parte cirúrgica, geralmente tem um catéter na coluna que é colocado quando faz cirurgia, né, aqui no tórax, abdômen. E o paciente, a hora que aperta o botão, o medicamento é injetado aqui na coluna e ele recebe aquela anestesia novamente. Tá? Então, por isso que se chama analgesia controlada pelo paciente, porque só vai colocar medicamento a hora que o paciente apertar o botão. Tá? Então, é super interessante. Eu sou apaixonada por isso. Então, aqui, ó, o paciente está com o controle na mão, toda vez que sentir dor, aperta. Mas, claro que isso não libera medicamento, assim, sem controle para o paciente. Ele existe um limite. Então, digamos, a cada 3 horas, o paciente pode receber 10 miligramas de um certo medicamento. Se ele apertar todas as vezes e atingir essa concentração, ele pode apertar mais 10 vezes, que não vai liberar medicamento nenhum, mas o paciente não sabe disso, tá? Mas na maioria das vezes vai liberar sim na quantidade certa, que o paciente pode receber, até porque ficar recebendo altas doses, né, de medicamentos para dor, que são bem fortes, como os opioides, podem, né, dar uma depressão respiratória, o paciente pode ter uma parada, então tem as complicações sim, né, então tem que ficar de olho também e saber cuidar desse paciente, tá? Mas é uma novidade em alguns hospitais. E para dor, nós temos alguns cuidados não farmacológicos, né? A gente tem que juntar um com o outro. Não adianta dar remédio para o paciente e ficar conversando alto na sala de recuperação anestésica sobre a novela de ontem, ou sobre Big Brother, ou sobre política, né? Então, precisa fazer silêncio para o paciente conseguir relaxar. O ambiente tem que estar calmo, silencioso, de preferência com as luzes um pouco mais apagadas, né? Claro que não totalmente, que a gente precisa escrever, mas tentar não deixar uma luz direta no olho do paciente. Dependendo do local da dor, pode aplicar uma compressa quente ou uma compressa fria, evitar mexer muito no paciente, fazer ele mudar de posição,
Ouvir a queixa dele, porque às vezes essa dor pode ser mais associada com uma ansiedade, uma depressão, algo emocional do que com a dor propriamente dita. Desviar a atenção do paciente da dor, né? Apesar que na sala de recuperação é um pouco difícil, mas você pode pôr uma música, se ele quiser conversar, chamar alguém da família para ficar perto, né? Isso pode ajudar. Promover esse apoio emocional e praticar a musicoterapia que eu já falei. Tá, então a gente falou aqui da dor, né? Da sede, que pode acontecer no pós-operatório. Outra coisa muito comum, não só no pós, mas no intra também, é náusea e vômito do paciente. Tá? 30% dos pacientes da sala de recuperação, eles vão ter náusea e vão ter vômito, e é bem comum isso acontecer, tá? Principalmente por causa dos anestésicos. Vocês vão ver que a maioria das complicações estão mais relacionadas com os anestésicos do que com propriamente a operação cirúrgica. Então, os anestésicos, eles podem diminuir o peristaltismo, né, do intestino, e isso vai fazer com que fique mais secreção no estômago do paciente, mesmo ele estando em jejum, mesmo. Então, assim, o paciente vomita água, mas o paciente tem náusea e acaba vomitando. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se puder elevar a cabeceira, né, dependendo do tipo de anestesia, eleva a cabeceira e vira a cabeça de lado. Essa é a única coisa que vocês precisam fazer quando o paciente está vomitando. O paciente vai vomitar, professora, não sei o que eu faço. Vira a cabeça do paciente de lado, tá? Isso vai evitar do paciente broncoaspirar e o vômito ir para o pulmão. Então, tudo que a gente não quer é que o vômito do paciente vá para o pulmão dele. Então, se você virar a cabeça, orienta ele, pega um lençol, coloca do lado, né, para não sujar a roupa do paciente, se der tempo. O mais importante é virar a cabeça. Se sujar o paciente, depois a gente troca, tá tudo certo. Aproveita e verifica sinais vitais e nível de consciência. Verifica se as vias aéreas estão pérvias e faz medicamento, tá? Não adianta preparar medicamento correndo e deixar o paciente vomitando lá com a cabeça reta, ele vai estar mandando tudo para o pulmão, não vai resolver, certo? Então, primeiro vira a cabeça, depois você vai atrás de um medicamento. Retenção urinária. Nossa, eu passei por isso e é terrível, tá? Então, de 3 a 40% dos pacientes em recuperação anestésica tem retenção urinária. Também por causa de uso de medicamentos, tá? Principalmente dos opioides. Lembra que eu falei o fentanil? Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. A morfina já causa retenção urinária. Então, imagina o fentanil, o que não faz. Né? Então, quando eu fiz cirurgia, eu tive retenção urinária e foi horrível. Muita vontade de fazer xixi e não saía xixi nenhum, não conseguia. Você via que tua barriga estava explodindo e não conseguia por causa dessa retenção, tá? Então, é bem comum. Dá para estimular a pessoa para fazer xixi. Então, liga uma torneirinha de água caindo, um barulhinho de água, deixa ela isolada ali, coloca um biombo ao redor, oferece uma comadre, o papagaio, o que for preciso. É muito ruim você estar numa sala de recuperação com 10 pessoas e falar para você fazer xixi ali na frente de todo mundo, né? Então, por isso tem que manter essa privacidade, senão a pessoa não vai conseguir. E se a pessoa não conseguir ter essa micção espontânea, precisa passar uma sonda vesical de alívio, tá? Então, assim, viu que o paciente tá com globo vesical, né, que é a parte da bexiga bem inchada, não tá conseguindo, tá sentindo desconforto, precisa passar essa sonda vesical, tá? Geralmente passa, conforme o anestésico vai saindo do corpo, vai voltando ao normal. No meu caso foi assim, na sala de recuperação, colocaram comadre, eu não consegui fazer xixi, fui pro quarto morrendo de vontade, também não conseguia dormir. A hora que eu acordei, eu levantei e consegui ir ao banheiro. Então, assim, ele passa, né? Mas é um desconforto que a gente tem que tratar do paciente. E principalmente quem faz cirurgia nessa parte pélvica, ginecológica, abdominal, ortopédica, pode ter essa retenção urinária, tá? Mas independente, usou fentanil, usou uma morfininha ali, já pode acontecer. Outra questão bem comum é a distensão abdominal. Essa distensão ela é mais comum no pós-operatório mais imediato, ali durante a primeira semana, né? Então a pessoa tem que cuidar porque os anestésicos eles diminuem o movimento intestinal. Então a absorção do alimento e a eliminação não vai ser tão rápida quanto uma pessoa que não fez cirurgia. Então quem acaba de sair da cirurgia precisa ter uma dieta leve, sim. Precisa comer uma dieta, mais uma sopinha, não pode se encher de carboidrato, senão vai ficar com o abdômen muito distendido. E tentar comer uma quantidade menor também, tá? Eu passei muito por isso. Meu médico não me falou
que eu não podia comer o que eu quisesse depois da cirurgia. Eu saí da cirurgia, gente, eu fui no self-service, peguei um pratão, coloquei macarrão, que eu adoro massa, lasanha, maionese, não sei o que, comi sobremesa, gente do céu. Não, sério, eu acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas com essa distensão abdominal, tendo que usar uma meia elástica aqui que apertava a minha barriga, foi horrível. E cada dia minha mãe fazia a comida que eu gostava, porque eu tava de pós-operatório, então eu escolhi o cardápio, ela fazia, e eu não sabia que eu não podia comer. Até que eu liguei pro meu médico e falei, doutor do céu, minha barriga tá explodindo, não sei o que eu faço. Aí ele falou, menina, mas o que você tá comendo? Daí eu falei, ele quase me matou. Né? Mas eu não sabia que não podia comer o que eu quisesse. Então vai acumular muitas gases, muitas fezes, porque o intestino vai demorar um pouco para voltar ao normal, tá? Então, isso pode acontecer principalmente cirurgia abdominal, quando o paciente deglute muito ar, então tem paciente que engole bastante ar durante a cirurgia, principalmente se estiver com máscara de oxigênio, e cirurgias por vídeo, porque cirurgia por vídeo a gente coloca CO2 dentro do paciente para conseguir enxergar, né, os órgãos melhor, e depois tira, só que sempre sobra um pouco. Então o paciente fica com essa sensação, né, e com o abdômen distendido, com uma sensação que está com muitos gases, e tá. Então, o que faz a primeira coisa? Manter a cabeceira elevada. Por quê? Um abdômen distendido, ele vai acabar pressionando a base do pulmão, né? Se o paciente ficar deitado retinho, e vai fazer ele sentir uma dificuldade para respirar. Então, deixar a cabeceira elevada ajuda nessa distensão baixar um pouquinho para o paciente respirar normal. Colocar um oxigênio, se ele precisar de auxílio, né, respiratório. Avaliar o nível de dor por causa da distensão. Verificar o posicionamento das sondas, caso ele esteja com alguma. E também verificar a condição de curativo, tá? Tem que tomar cuidado para ver o que é uma distensão abdominal por gases e fezes e o que é uma distensão abdominal, às vezes, por um sangramento interno, uma hemorragia. Então, por isso, tem que olhar o abdômen do paciente, tem que fazer todo o exame físico. E se precisar, passar um catéter retal, né? No caso de acúmulo de gases, que o paciente não esteja conseguindo, né, eliminar sozinho. As complicações mais sérias e mais perigosas que existem são as respiratórias, né? Uma vez que o paciente para de respirar, né, ele pode ir a óbito. Então, por isso a gente tem que ficar de olho. E quais são as principais? Hipóxia, que é quando tem uma baixa concentração de oxigênio no sangue, e a gente verifica isso por meio do oxímetro de pulso, né? Então, por isso, todo paciente em recuperação anestésica tem que colocar oxímetro de pulso. A obstrução das vias aéreas é quando o paciente não consegue, né, respirar porque tem algo obstruindo. Então, pode ser a língua do paciente que, né, tá obstruindo, né, tá tão relaxado que a língua acaba caindo. Um edema de traqueia, né, quando incha bastante a traqueia, pode ser até mesmo alérgico, né, pode estar alguma reação alérgica. E o paciente fazer até um broncoespasmo, né, que daí acontece mais na base do pulmão, que a troca de ar não acontece de forma certa. A apneia é quando o paciente para de respirar, então você verifica, e não significa que ele vai ficar parado o tempo todo, mas você verifica que ele fica ali uns 20 segundos, 30 segundos sem respirar, daí respira de volta, né? Então ele está tendo períodos de apneia. E já aconteceu comigo do paciente ter apneia, parada respiratória na sala cirúrgica, ele estava em recuperação, o paciente parou de respirar, né? Por quê? Porque o anestésico voltou a fazer efeito, tem essa possibilidade, né? O paciente já tinha acordado, já tinha conversado, e passou um tempo, voltou o efeito do anestésico. Então, daí parou de respirar. Não porque ela teve uma parada respiratória por um problema, não. Ela estava anestesiada, né? Como todos os outros pacientes que, quando anestesia, né, fazem, com anestesia geral, claro, fazem essa parada. Pode acontecer também de acumular ar ou sangue, né, no espaço ali pleural, nos pulmões. Então, isso vai dificultar que o paciente consiga respirar. E nesse caso, né, tem que colocar um dreno de tórax. Outra condição é se ele aspirar o conteúdo gástrico, né? Então, o paciente que é mais obeso, que não está consciente, tomou uma medicação, está muito sedado, está tendo náusea ou vômito, ele pode acabar broncoaspirando. E o broncoespasmo, né? Quando a musculatura dos brônquios lá, elas ficam bem fechadinhas e o ar acaba passando bem pouquinho e fazendo essa troca gasosa. Então, como que eu faço um cuidado ok para esse paciente na sala de recuperação? Primeira coisa, como eu já tinha falado, coloca o oxímetro de pulso, você já vai saber a frequência cardíaca e já vai saber se tem a quantidade de oxigênio suficiente. Avalia padrão respiratório. Então, deixa o tórax do paciente exposto e vê se ele está respirando, se está tendo expansibilidade, conta a frequência respiratória, né, por 1 minuto, quanto que deu. Verifica os outros sinais vitais para ver se tem alguma alteração. E se o paciente estiver saturando abaixo de 92%, coloca oxigênio.
Porém, como eu falei para vocês, a rotina, né, em alguns lugares é sempre colocar oxigênio para o paciente, independente da saturação, pelo menos ali nos primeiros 15 minutos, né, para o paciente receber esse aporte de oxigênio. Porque algumas drogas, elas vão sair pela respiração, né, algumas saem, né, pelo xixi, outras vão sair pela respiração, tá? Então, quanto mais oxigênio você der para o paciente, essa troca acontece mais rápida. Realizar a gasometria, que é um sangue que a gente colhe da artéria, para verificar a quantidade de oxigênio que tem no sangue, de gás carbônico, para ver se a troca gasosa está acontecendo de forma adequada. Avalia se o paciente sente dor, porque a dor vai causar alteração na frequência respiratória. Pedir para o paciente também respirar profundamente e tossir. Não sei se vocês lembram, mas lá no pré-operatório, a gente já tinha falado para o paciente, olha, treina a respiração, porque quando você voltar da anestesia, a gente vai pedir para você respirar. Então, é bem comum a gente falar, olha, seu João, respira fundo, solta o ar. Então, isso vai auxiliando o paciente a voltar a respirar normalmente. Se o paciente tiver, né, uma queda de língua, por exemplo, que está obstruindo a passagem do ar, precisa colocar a cânula de Guedel, né, para ele conseguir respirar. E também fazer a extensão de mandíbula. Então, se a gente deixa o paciente, não sei se vocês estão enxergando, com a cabeça muito baixa, deitada assim, o queixo aqui perto do peito, fica mais difícil do paciente respirar, né? E quando a gente faz a extensão aqui da mandíbula, a gente libera essa via aérea para o paciente respirar melhor, tá? Então, não deixem os pacientes ficarem assim, com a cabeça de lado para baixo, então sempre expande a mandíbula. Se precisar realizar uma aspiração, o paciente está com muita tosse, muito catarro no peito, precisa aspirar ele lá na sala de recuperação, faz a ausculta pulmonar, né, obviamente, que você vai ouvir certinho se o ar está entrando e saindo de uma forma certa ou se tem algum ruído diferente. E precisa sempre ter o material à disposição, caso seja necessário entubar o paciente, colocar uma cânula, fazer uma aspiração. Então, por isso que eu falo, a sala de recuperação é uma mini UTI, sim, porque a gente precisa fazer procedimento, né, com o paciente, ficar atento a ele o tempo todo. As complicações cardiovasculares, elas também, né, são uma das mais importantes. Cardio, coração, vascular, vaso sanguíneo. Então, não é só o coração, é toda a circulação do corpo. Então, uma coisa que pode acontecer é o tromboembolismo, né? Então, durante a cirurgia pode formar algum trombo, esse trombo pode se soltar e acabar obstruindo alguma veia, alguma artéria. O grande problema é se obstruir veia e artéria do cérebro, que daí causa um AVC no paciente, um AVE. Pode obstruir uma veia do coração, que daí dá um infarto, e pode obstruir uma veia do pulmão, tá? Então, assim, que daí é o tromboembolismo pulmonar que a gente fala. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente avalia pulmão, coração, cabeça, nível de consciência, sinais vitais o tempo todo, a cada 15 minutos, tá? Outra complicação que pode acontecer é a hemorragia, né? Super comum, ainda mais que o paciente fez cirurgia. Então, por isso, tem que olhar o local do curativo a cada 15 minutos também. Porque se o paciente começar a perder muito sangue, às vezes ele perde sangue para fora, é fácil de ver, mas ele pode perder sangue dentro também, né? Aí a pressão do paciente começa a cair e o paciente entra em choque, que a gente fala, né? Quando o paciente não tá com a circulação, né? A circulação não tá conseguindo suprir a demanda do corpo e tá tendo uma perda sanguínea muito grande. Outra coisa, o paciente pode ter taquicardia, que é quando o coração bate acima do normal, ou bradicardia, quando bate abaixo do normal. E hipotensão, quando a pressão está baixa, e hipertensão, quando a pressão está alta. Sobre a taquicardia e bradicardia, aqui a gente chama sinusal, porque é o normal, assim, digamos, do coração. Não que o paciente tenha uma patologia cardíaca, mas naquele momento o coração está batendo um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Taquicardia é acima de 100 batimentos por minuto, né, que pode até 180 ou ultrapassar. Então, é aquele coração que bate bem rápido. E pode acontecer isso, às vezes, que o paciente está com muita febre, está com dor, está tendo uma hemorragia, está com uma ansiedade, está com infecção. Então, são algumas causas, né, dessa taquicardia. Então, quando você identifica que o paciente está com o coração muito acelerado, você tem que buscar a causa desse coração estar acelerado. Ou se está muito devagar, também você tem que ver se o paciente usou algum medicamento anestésico que fez o coração bater um pouco mais devagar, tá? Como a gente faz para cuidar desse paciente cardiovascularmente falando? Monitorar a frequência cardíaca, né? Então, no oxímetro você consegue fazer isso, e quando coloca os eletrodos no peito também, tá? Que você vê o ritmo cardíaco pelo eletrocardiograma e já aparece a frequência do coração também. Mantenha o oxímetro de pulso, coloca oxigênio se o paciente precisar.
verifica se está com dor, verifica a temperatura para ver se está com febre, verifica a pressão arterial desse paciente, se aumentou por causa, né, da dor que ele está sentindo ou não. Se for possível fazer o balanço hídrico, né, que é a soma de tudo que entra e ver tudo que está saindo do corpo do paciente, para ver se ele não perdeu líquido demais. E manter materiais disponíveis para qualquer atendimento de urgência, principalmente um desfibrilador. Então, o paciente pode ter uma arritmia, pode ter uma parada cardíaca sim, e a gente tem que estar preparado para fazer esse atendimento. Tá? Então, o carrinho de emergência da sala de operação anestésica, ele tem que estar completo e tem que ser checado todos os dias. O desfibrilador tem que ser testado, né? Porque a hora que acontecer, é difícil acontecer, mas se acontecer, precisa estar funcionando e está tudo ok. Em relação à hipotensão, é o que mais acontece no centro cirúrgico, tá? Depois da sede, né? Que é 80%. Então, a hipotensão acontece mais da metade dos casos do paciente, principalmente por causa da anestesia, tá? Então, a maioria das anestesias acabam diminuindo a pressão. Então, o que é uma hipotensão? Quando a pressão está abaixo de 90 por 60, ou está alterado mais do que 30% do que era a pressão normal da pessoa. Por isso que é importante verificar a pressão pré-operatória, para a gente ter um parâmetro com que comparar essa pressão depois. Hipotensão, o paciente pode ter perdido muito sangue, muito líquido, está desidratado, pode ser só o efeito anestésico mesmo, tá? Ou foi utilizado algum vasodilatador, ou no começo a pressão dele estava muito alta, foi feito um antihipertensivo, o paciente pode estar entrando num quadro de sepsis, então tem vários motivos para a pressão estar baixa. Mas o que a gente precisa fazer de imediato na sala de recuperação? Verificar a pressão, né? Claro, e os outros sinais vitais. Manter um acesso venoso ótimo para administrar volume, né? Então, se a pressão está baixa, eu preciso administrar mais soro para que esse volume de sanguíneo suba, tá? Então, assim, viu que a pressão do paciente está lá, 8 por 5, abre o soro para o soro gotejar mais rápido. E também administrar um vasopressor, se for necessário, e elevar as pernas do paciente. Colocar o paciente em posição de Trendelenburg. Lembra que Trendelenburg é com a cabeça um pouquinho mais para baixo e a perna um pouco mais para cima, tá? Nem sempre precisa abaixar a cabeça do paciente, mas às vezes eles colocam um calço embaixo da maca para a maca subir, ou existem mesmo os travesseiros, umas almofadas, faz rolinho de cobertor, o que tiver para elevar a perna do paciente, porque daí o que vai acontecer? O sangue da perna, né, vai voltar mais rápido, digamos assim, para o coração, e vai acabar aumentando a pressão sanguínea ali naqueles órgãos vitais, que é coração, pulmão e cérebro, certo? E assim, então, antes de avisar o médico que precisa prescrever um medicamento vasopressor, antes disso, abre o soro, eleva as pernas do paciente, tá? Exceto no caso que o paciente tenha insuficiência cardíaca, um problema de coração muito sério, que se você fizer isso, daí que você acaba com o coração da pessoa, certo? Mas se for um paciente normal, saudável, jovem, né, ou pode ser idoso, mas sem comprometimento cardíaco, aí pode fazer isso sem problema. A hipertensão, ela não é tão comum, mas ela pode acontecer. Vai acontecer mais em caso que o paciente já é hipertenso, ou se o paciente ficou com a pressão muito baixa durante a cirurgia e o anestesista fez medicamento para subir essa pressão. Então, a hipertensão é quando está acima de 140 por 90. Tem várias causas também, né? A principal dela é dor, pode ser por causa da retenção urinária que o paciente está tendo, por medo, tá? E por causa dos agentes anestésicos e medicamentos, como eu falei. Nesse caso aqui, tabaco, álcool, café, não vai ser o caso aqui da questão cirúrgica. Então, por isso verificou a pressão no pré-operatório e na sala de recuperação, tanto em caso de hipotensão quanto hiper, tem que verificar a pressão a cada 5 minutos. Aí não dá para esperar 15. Né? Se o paciente está hipotenso, você espera 15 minutos, o paciente entra em choque. Né? Então, a cada 5 minutos, até a pressão estabilizar. Ofertar oxigênio, né? Porque com oxigênio o coração, né, consegue trabalhar melhor. Monitorar todos os sinais vitais, manter o paciente com a temperatura normal, tá? Porque senão vai ter alteração. E observar queixa de dor desse paciente, retenção urinária, passar a sonda vesical se for necessário. E, claro, aplicar medicamento, né? Conforme prescrição médica. Outra questão também que precisa ser tomado cuidado, que nunca é, pelo que eu vejo, é verificar a temperatura do paciente. Então, verifica-se todos os sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, respiratória, avalia-se a dor no pós-operatório e a temperatura, às vezes, é deixada de lado, mas precisa medir a temperatura do paciente.
Ele até pode fazer uma hipertermia, né? Numa temperatura aí acima de 37, 37,7, ele pode fazer uma febre, mas é muito difícil o paciente ficar hipertérmico, tá? Só vai fazer uma hipertermia se o paciente realmente está com um quadro infeccioso mesmo, senão não vai ter essa hipertermia. E o que a gente faz então para isso? Cuida do paciente, cuida da temperatura, deixa ele um pouquinho mais descoberto. Se precisar fazer compressas geladas, né, em locais de grandes vasos, região inguinal, aqui no pescoço, pode fazer. Mas o que o paciente mais tem é hipotermia, tá? Porque o paciente fica numa sala de cirurgia gelada, sem roupa, recebe um monte de soro líquido gelado, tá? Então, ele tem muito mais chance de fazer hipotermia. Tem a hipotermia leve, que vai de 32 a 35 graus, a moderada, 28 a 32, e abaixo de 28, gente, severa, o paciente está morrendo, né? Tem paciente que morre de hipotermia, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, abaixo de 35 graus, a gente já considera hipotermia. E muitas pessoas medem e falam, ah, tá 34,5. Ah, tá bom, deve estar errado. E não está, né? Tem que pensar que o paciente ficou 5 horas numa sala cirúrgica gelada, ele realmente está hipotérmico. Né, isso daqui assim, é inaceitável. O que a hipotermia vai trazer de prejuízo para o paciente? Vai ser mais difícil ele fazer a cicatrização da ferida, faz a vasoconstrição periférica, então você vai ver, né, além dos dedos ficarem gelados, diminui essa circulação sanguínea, né, nos dedos dos pés e das mãos, interfere na cascata de coagulação, pode dar arritmia, pode aumentar a chance de infecção de sítio cirúrgico e também aumentar o tempo que o paciente fica ali na recuperação e até internado no hospital. Então, assim, durante a cirurgia, existem vários cuidados, né, para manter a temperatura do paciente normal. E no pós-operatório, a gente também precisa aquecer esse paciente, né? Então, o que tem que fazer? Administrar a solução quente endovenosa. Mas quente, gente, não é 50 graus nem 100 graus, tá? É a temperatura do corpo. Qual que é a temperatura normal do nosso corpo? 36, 37 graus. Então, esse soro precisa ser aquecido antes de ser infundido nesse paciente com hipotermia. Monitorar a temperatura contínua. Tem monitor que você deixa o termômetro embaixo do braço e fica aparecendo no monitor de forma direta. Controlar a saturação de oxigênio, porque pode ter alguma alteração. Ofertar oxigênio para esse paciente. Verificar a perfusão periférica, que é apertar o dedo e ver se o sangue retorna em até 3 segundos. Ver a coloração da pele, porque ele pode começar a ficar com a boca roxa, né, os dedos das mãos e pés com cianose também. E verificar sinais vitais e aquecer o paciente. Pode aquecer com coberta, pode aquecer com um aquecedor, sabe aqueles aquecedores diretos? Mesmo, minha mãe tinha em casa, ela sempre deixava, depois que a gente saía do banho, no banheiro, para ficar bem quentinho. Porque aqui em Telêmaco é muito gelado. E também fazer algumas compressinhas quentes com muito cuidado para não queimar a pele do paciente, tá? Gente, alguma dúvida das complicações, dos cuidados que tem que fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão vivos? Ou foi todo mundo comer? Foi jantar? Vivo. Professora, depois da feijoada, depois da feijoada que eu comi, eu tô... Nossa, o ovinho não vai estar cortando algumas partes, mas tá bom. Tá bom. Então, tá, importante é que vocês estão aqui. Tentando. Não tá muito bom, mas tá bom. Tá médio. Então, tá bom. Então, assim, vou falar para vocês, só explicar rapidamente sobre a SAEP. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês antes sobre ela. Eu acredito que não. Mas eu comentei e vou reforçar de novo. Lembra que existe o processo de enfermagem e a SAI, né? Então, a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que é composta por 5 fases. A SAEP também é sistematização da assistência de enfermagem, mas o P significa perioperatória. Perioperatória abrange pré, trans e pós-operatório, tá? Então, é função do enfermeiro fazer essa sistematização. O que é sistematizar algo? É organizar o cuidado de enfermagem. Então, abrange o enfermeiro fazer visita pré-operatória para o paciente, levantar os diagnósticos de enfermagem, prescrever cuidados para serem aplicados na sala de operação e depois avaliar se os cuidados dentro do centro cirúrgico foram efetivos ou não, tá? E na sala de recuperação, essas 5 etapas acontecem novamente. Então, quais são as 5 etapas? A coleta de dados,
Agora eu vou falar só da recuperação, tá? A hora que esse paciente chega, eu tenho que saber tudo sobre ele, o que aconteceu na cirurgia, anestesia. Aí eu vou levantar diagnóstico de enfermagem de acordo com o histórico que eu recebi, com o exame físico que eu fiz. Lembrando, né, que exame físico e histórico estão dentro aqui da primeira fase. Levantei diagnóstico, eu vou escrever os cuidados que vão ser realizados, implementar o cuidado, que é fazer o cuidado, e depois avaliar se esse cuidado deu certo ou não. Isso não é de um dia para o outro, é na hora. Então, o paciente chegou na recuperação, ele vai ficar só 2 horas comigo. Eu faço o exame físico, coleto os dados, já penso nos cuidados. Claro que os cuidados que são feitos a cada 15 minutos já estão certos. Ah, uma escala, sinais vitais, isso já está ok. Agora, um cuidado adicional que precisa ser colocado para esse paciente, por exemplo, o paciente está hipotérmico, está hipotenso, então daí a gente prescreve cuidado. A gente realiza o cuidado e depois avalia se deu certo, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de diagnósticos de enfermagem para o centro cirúrgico, né? Porque às vezes pode ficar um pouco confuso o que é diagnóstico de centro cirúrgico, o que é diagnóstico lá no setor, né? Mas a verdade é que os diagnósticos eles podem ser usados a qualquer momento se o paciente realmente tiver com aquele problema. Mas no centro cirúrgico, os mais comuns, eles são diagnósticos de risco. Então, nem sempre o paciente vai estar apresentando uma complicação, mas ele tem muito risco de desenvolver complicação por causa da anestesia e por causa da cirurgia. Então, por exemplo, ele tem risco de constipação, por causa que a motilidade intestinal vai diminuir por causa do anestésico. Ele tem risco de ficar com o débito cardíaco diminuído, por causa de uma diminuição da quantidade de sangue que tem correndo no corpo dele. Ele tem risco de ficar com a pressão arterial instável, ou fazer uma hipertensão ou uma hipo. Ele pode ter o risco de ansiedade ou apresentar ansiedade, pode apresentar dor aguda, que é o diagnóstico mais comum para o pós-operatório, risco de desequilíbrio hidroeletrolítico, então ele pode ter recebido muito líquido ou perdido muito líquido e fazer esse desequilíbrio. Ele pode estar com a desnutrição desequilibrada, principalmente porque ele ficou 8 horas em jejum antes da cirurgia, aí mais o tempo do jejum e mais o tempo que ficou na sala de recuperação, é muito tempo sem comer. Ele pode ter risco de glicemia instável. Essa glicemia, né, que a glicose que está no sangue, a gente fez um estudo no ano passado, né, com alguns alunos, que o paciente, por causa do corte cirúrgico e da anestesia, o paciente vai ter alteração na glicemia, e geralmente alteração para mais. Então, ele vai fazer uma hiperglicemia, né? O que também super vai dificultar depois na cicatrização da ferida cirúrgica e pode dar até infecção, né? Então, ele tem risco que essa glicemia fique instável, né, durante esse período. Tem o risco de fazer retenção urinária, risco de dar uma infecção no sítio cirúrgico, risco de fazer uma broncoaspiração, risco de ficar com a boca seca, risco de integridade da pele prejudicada, ou seja, de abrir uma lesão na pele por causa do posicionamento cirúrgico. Tem aqui, ó, um específico, risco de lesão por posicionamento perioperatório. Então, vocês me mandaram aquele trabalho de posicionamento e vocês viram que uma posição simples, que é ficar deitado e abrir o braço, pode causar lesão na pele, no músculo e nos nervos do paciente. Risco de recuperação cirúrgica retardada, principalmente quando o paciente, né, é obeso e o anestésico demora para sair do corpo. Risco de sangramento, risco de tromboembolismo, risco de reação alérgica, risco de hipotermia perioperatória. Então, assim, são todos diagnósticos de enfermagens que a gente pode aplicar para o paciente cirúrgico, tá? Na verdade, quase todos os pacientes apresentam todos esses riscos, porque eles estão expostos, né, a um ambiente cirúrgico, uma anestesia que pode dar um monte de complicação. Então, aqui no centro cirúrgico, a gente trabalha muito com prevenção de complicação, né? Então, o paciente, a gente tem que prevenir que ele não tenha uma lesão, prevenir que a glicemia dele não se altere, tentar manter a pressão arterial normal. Então, tudo isso a gente precisa agir para evitar. Lembrando, o paciente veio operar a vesícula, eu não quero que ele saia com um problema maior do que o qual ele procurou o hospital para resolver, certo? E para cada risco desse, para cada diagnóstico, o enfermeiro tem vários cuidados que ele pode fazer, tanto na sala de recuperação, na sala operatória, ou no pré-operatório mesmo, para evitar que essas complicações elas aconteçam. Bom, antes da gente ir para o nosso exercício de hoje, alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos começar aqui. Quem que é essa pessoa que está com o nome só de A? Tudo certo, Alexandre? Quem que é A aqui, ó? Essa primeira pessoa?
Andréia. Ah, tá, André. Ana, Andressa, Carlos, Cíntia, Damares. Gente, vocês conseguiram aprender alguma coisa que vocês não sabiam anteriormente? Sim. 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 Quem está com o paciente no pós-operatório aí vai saber cuidar melhor desse paciente depois da cirurgia? Nem me fale. Né, Gabi? Tô aqui, já fiz curativo. Ótimo. Tudo ótimo. Fica de olho, hein? Fica de olho nos sinais e sintomas de infecção. Já ver se ele não tá com febre, porque ele tá cochilando. Isso mesmo. Tem que tomar cuidado. Gente, então assim, ó, são 9h15. Vocês chegaram a ler esses casos que eu mandei para vocês ou estão vendo o slide agora pela primeira vez? Camila, repete fazendo o favor que você falou. Oi? Cortou. Repete fazendo o favor que você falou que cortou. Tá. Eu perguntei se vocês já viram esses casos que estão no final do slide ou ainda não. Se alguém leu antes. Eu estou vendo agora. Eu também estou vendo agora. Gente, Eu também estou vendo agora. Tá. É que eu mandei à tarde a aula, por isso que eu perguntei. O que vocês preferem? Que eu dê uns minutinhos para vocês lerem os casos ou já posso ir falando e perguntando para vocês? Óbvio que os minutinhos, né? Ah, todo mundo concorda aí? Gente, então assim, ó, uns 15 minutos dá tempo para vocês lerem. São 7 casos bem curtinhos e bem objetivos. Vou dar exemplo do primeiro caso aqui, só para vocês verem como é que vai ser. Então, é assim, ó. Paciente, 65 anos, foi recepcionado na sala de recuperação após cirurgia de gastrectomia por vídeo com anestesia geral. Aí eu vou perguntar para alguém, fulano, o que é gastrectomia? Aí fala, se errar, não tem problema, tá, gente? O importante é a gente pensar junto. E daí, paciente apresenta-se sonolento, hipotenso e os demais sinais vitais normais. O que eu tenho que fazer enquanto enfermeiro? Tá? Daí eu vou perguntar para alguém. Ô, Ana, me fala assim, o que faz quando o paciente está sonolento? Aí a Ana responde do paciente sonolento. Aí eu vou perguntar para o Alexander. E quando o paciente está hipotenso, Alexander, o que tem que fazer? Ah, então tá bom, pronto. Aí a gente vai para o caso 2. Então, cada caso tem um probleminha diferente dessas condutas, né, que eu acabei de falar para vocês. 15 minutos, tá bom? Sim? Tá, ela vai pesquisar. Tá. A aula está no slide, tá bom? É só ir voltando nos slides um pouquinho para vocês saberem responder. Não vai dar tempo de eu perguntar tudo para todo mundo. Então, às vezes, hoje eu pergunto para algumas pessoas, na outra aula para as outras, tá bom? E assim a gente vai indo. Importante é aprender. Então, não saiam da sala, daqui 15 minutos eu volto. Henrique e Juliana, liberdade provisória. Ô, louco, saúde! Ai, desculpa! Misericórdia.
Coronavírus! Ai, meu Deus do céu.
Voltei. Todos preparados? Ui, cansei. Podemos começar? Nossa, prof, até assustei, tava no silêncio total aqui. Desculpa. Nossa. Todos prontos? Para as perguntinhas? Pronta, ninguém tá, né? Mas tá bom. Eu vou parar de gravar, tá bom? Para vocês perderem a vergonha. Pra não passar vergonha também, né? Obrigada. Isso, exato.